Agora nós vamos falar do artigo 7, que ele vai falar sobre as infrações éticas que podem ser cometidas pelo fonoaudiólogo, tá? Primeiro, utilizar títulos acadêmicos de especialista ou certificações que não possua. Ou seja, mentir sobre a sua formação acadêmica, tá? De repente, o profissional ele só é graduado em fonoaudiologia e aí ele coloca lá no currículo dele que ele possui um mestrado ou que ele possui tantas pós-graduações a nível de especialização e ele não possui nada disso. Ou então ele diz que fez um curso para uma atuação específica, começa a atender esses pacientes, mas ele não fez esse curso, ele não fez nada do que ele está falando ali no currículo. Então isso é uma infração ética bem, vamos dizer assim, bem crítica, tá? Você mentir sobre a sua titulação acadêmica pode prejudicar a sua vida profissional efetivamente, te levando de repente até a suspensão das suas atividades, tá? 2. Permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas, ou seja, você trabalha ou atende em uma clínica e aí você quer de repente um estagiário para te ajudar. E aí com o passar do tempo você observa que esse estagiário ele é tão eficiente que ele já consegue fazer determinados exames sozinhos e aí você cai na besteira e permite que ele faça o seu trabalho sem uma supervisão. Então isso é uma infração ética grave também acerca de permitir que pessoas que não são habilitadas, ou seja, que não é fonoaudiólogo graduado, realizar um atendimento fonoaudiológico, tá? Terceiro, adulterar resultados, exagerar, minimizar ou omitir fatos e fazer declarações falsas sobre quaisquer situações ou circunstâncias da prática fonoaudiológica. Às vezes você está com um paciente, você vê ele como, vamos dizer assim, de uma forma bem chula, você vê ele como o ovo da galinha o ovo de ouro, né, da galinha lá. Ele vai ser aquele teu paciente que ele é rico, ele tem como pagar todos os atendimentos para você particular, paga o que você cobra. E aí você começa a exagerar no problema dele, ou então omitir fatos para que se estenda de repente esse atendimento. E isso é adulterar resultados, é declaração falsa sobre prática fonoaudiológica. Também é o que? É uma infração de código de ética. Tá? Então, cuidado quando você for falar sobre um paciente para com o próprio paciente e de repente ali você está colocando muita emoção ou então você está até mesmo omitindo fatos na preocupação de repente de não deixar o paciente ali muito emotivo sobre a situação dele, tá bom? O certo é falar sempre a verdade, de uma forma respeitosa, cautelosa, mas sem omitir, sem minimizar, sem adulterar ou sem exagerar na situação do paciente, ok? Agenciar, aliciar ou desviar por qualquer meio cliente para si ou para terceiros. Roubar o paciente do outro colega, não pode, é infração ética. Ou seja, de repente, o paciente conversando com você, aí ele fala que está fazendo procedimento fonoaudiológico, e aí você cresce o olho e toma esse paciente para si. Você não pode fazer isso. Isso é uma infração ética, é falta de ética e compostura diante a prática profissional. Agora, é claro,
que o paciente ele tem a liberdade de escolher o profissional com quem ele quer trabalhar, tá? Mas você não pode partir de você a mudança de terapeuta desse paciente, ok? Tem que partir do paciente. E se isso acontecer e esse profissional saber que você fez isso, ele pode inclusive fazer uma queixa contra você lá no conselho, diretamente no conselho regional. E você pode passar aí por uma investigação e ser até penalizado, tá? Se caso seja comprovado. Recebeu e exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços fonoaudiológicos que não tenha efetivamente prestado. Ou seja, você só pode cobrar pelo que você realiza com o paciente. E o paciente ele tem que ter sempre a certeza do que está sendo feito com ele, ok? Você não pode cobrar mais por algo que você não está fazendo. Então, sempre ser muito claro, ser muito honesto, ser muito transparente na atuação de cobranças com o paciente, ok? Assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado por terceiros. Isso aqui é uma falta gravíssima, uma falta de ética muito grande, mas que você pode se ver tentado ou às vezes até se sentir na obrigação de fazê-lo quando você presta serviço a clínicas, a empresas. Então, sempre tenham muito cuidado com essas situações que de repente alguém pode pedir para você, ou mesmo você pode fazer de bom grado e aí você vai ser o prejudicado nisso. Só assine, só carimbe com o seu nome e o seu CRF o que você fez, o que você tem total certeza de que foi feito por você. Não assine nada de terceiro, tá bom? Solicitar ou permitir que outros profissionais assinem seus procedimentos. Ah, fulano, eu saí daí na Expresso, vou resolver um problema, e o meu paciente passou aí e ele precisa de um comprovante, ele precisa de determinado procedimento. Você libera para mim, por favor, mas eu vou precisar que você assine. Não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso com o coleguinha. Você não pode deixar que o coleguinha faça com você, você também não pode deixar fazer isso com o coleguinha. Isso é errado, tá bom? Então, assim, precisa de um documento e você não está ali para assinar, agende um outro momento para que esse documento seja emitido, ok? Estabelecer ou aceitar honorários a preço vil ou incompatível com a atividade realizada. Esse é um item, gente, muito delicado acerca da prática fonoaudiológica, vamos dizer, principalmente aqui no Amazonas. Quem estabelece valores de procedimentos normalmente são os sindicatos, e nós não temos sindicatos no Amazonas. Então, o que a gente vai se utilizar? Nós utilizamos de tabelas de outros lugares que existam no Brasil e a gente se baseia, né, nisso, levando em consideração sempre, né, a situação socioeconômica do ambiente que a gente está trabalhando, dos nossos pacientes e esses outros fatores, né? O seu custo com aluguel, o seu custo com equipamentos, com cursos, tudo isso você deve levar em consideração quando você vai estabelecer um valor para o seu tratamento. No entanto, quando a gente forma, a gente se vê ali à mercê, vamos dizer assim, e vítimas de profissionais que se utilizam daquele momento frágil, né, do recém-formado para propor para ele qualquer salário para que ele inicie a sua vida profissional. Então tenham cuidado quando vocês se formarem, para que vocês não caiam nesse tipo de armadilha. E muitos profissionais aceitam porque às vezes, eu só quero a experiência, depois eu saio do trabalho. Mas a gente precisa ter uma união de classe
e pensar em tudo que a gente investiu na faculdade, de valores, de livros, de xerox, de procedimentos que a gente vai precisar comprar com o tempo, vocês no caso, para a faculdade. Então, assim, não se deixem levar por essa prática, aceitar qualquer valor porque você está precisando se inserir no mercado, está precisando pagar suas contas. Esses são fatores muito importantes, mas nunca se esqueçam que você é um profissional com graduação a nível superior, né? Se sinta com esta importância quando alguém for jogar um preço baixo para ti. Pensa em tudo que tu já gastou e investiu na tua carreira, ok? Praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Ou seja, tudo que for contra a teoria, tudo que for contra as leis que regem a nossa profissão, vão ser o quê? Atos ilícitos de contravenção ou mesmo que podem até constituir como crime. Então, está na dúvida se aquilo é certo ou errado, confere as nossas legislações que estão lá no Conselho Federal de Fonoaudiologia e também tem a aba dos conselhos regionais lá na parte de leis e decretos que vão permear a nossa profissão, ok? Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência no exercício profissional, né? Ou seja, no maltrato com pacientes, principalmente aqueles mais vulneráveis, que são idosos, pessoas que não têm um poder cognitivo, vamos dizer assim, hábil para tomar decisões. Esses pacientes, essas pessoas precisam ser tratadas sempre da melhor forma possível, de forma humana, responsável. E se você vê uma forma de violência, seja ela física, psicológica, ou que fira os direitos humanos desse indivíduo, você não pode ser conivente, você não pode ajudar isso a acontecer, muito pelo contrário, você tem que ser um defensor desses mais fracos, ok? Causar atos danosos ao cliente ou à coletividade, seja por ação ou omissão, ainda que em razão de imperícia, negligência ou imprudência. Você não pode causar dano a ninguém. Se a tua prática fonoaudiológica prejudicar o outro, isso é uma imperícia, uma negligência ou até mesmo uma imprudência, mas que não pode levar ao cliente danos ou mesmo à coletividade. Nesse caso, a tua coletividade profissional. Cuidado com o que você vai fazer. Siga sempre o que é correto, o que é preconizado através da literatura acadêmica existente. Ensinar procedimentos próprios da fonoaudiologia que visem a formação profissional de outra e que não seja acadêmico ou profissional de fonoaudiologia. Ou seja, eu faço teste da linguinha e aí um técnico em enfermagem entrou em contato comigo, que ele quer que eu ensine para ele como fazer o teste, porque ele vai para o interior, fulano de tal, e lá não tem fonoaudiólogo nem enfermeiro e ele vai precisar fazer isso. Você não pode fazer isso, ok? Primeiro porque é uma competência do fonoaudiólogo, não do técnico de enfermagem, não do enfermeiro, não do psicólogo, não do fisioterapeuta, é um ato que é seu. Não perca seus espaços de trabalho. Se ele vai para um lugar que seja longe, que não tenha isso, já faz uma proposta de serviço para sua atuação no local. Você pode ir mensalmente, semanalmente. Então, envie uma proposta para que seja realizado por um profissional habilitado. Então, nada de ensinar os seus procedimentos para quem não é da área. Você pode ministrar cursos, se você tem habilitação técnica para isso, é claro que você pode, mas para profissionais habilitados iguais a você. Você não pode passar a bola para quem não é a vez, ok? Ou seja, você não pode ensinar um procedimento fonoaudiológico para quem não é fonoaudiólogo.
ok? Ser cúmplice sobre qualquer forma de pessoas que exerçam ilegalmente a fonoaudiologia ou cometem infrações éticas. Gente, se você conhece alguém que pratica isso, que pratica a fonoaudiologia e não é fonoaudiólogo, você precisa denunciar. Você precisa denunciar principalmente por você, que vai ser, que está estudando, está fazendo da forma correta. A gente não pode permitir que o mal prevaleça diante da sociedade. Por isso que existe, gente, muita injustiça social. Por quê? Porque as coisas de errado acontecem e não são denunciadas, não são questionadas. E aí o mal realmente se sobressai. E as pessoas pensam que aquilo é certo. Não é certo. O que é errado. Mesmo que muita gente esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja cumprindo. Ok? Então vamos ser sempre íntegros, corretos, verdadeiros na nossa profissão. Exigir vantagens pessoais e profissionais ao disponibilizar seus serviços fonoaudiológicos à comunidade em caso de emergência, epidemia e catástrofe. Né? Ou seja, você tentar ganhar qualquer benefício que seja em uma situação que existem outras pessoas em desvantagens. Por exemplo, vamos dizer aqui, a gente está na pandemia do Covid, né, do coronavírus. De repente, nesse momento, você está na linha de frente, vai estar atuando, e aí você tenta se beneficiar mediante essas situações. Por exemplo, você trabalha lá no hospital, lá na área hospitalar, e aí alguém pede para você um benefício, interna o fulano, interna meu parente, eu te pago isso, eu te pago aquilo. E aí você tenta facilitar um atendimento para aquela pessoa, ganhando uma vantagem sobre ela pela necessidade do momento atual. Então isso é um ato de infração seríssimo, né? E isso fala muito de como você é como pessoa moral. Ok? Não manter seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema de conselho de fonoaudiologia, ou seja, é uma infração ética também. Por quê? Porque o conselho não tem como se comunicar com você. E deixar de portar a carteira ou cédula de identificação profissional sempre que exercício. Né? Esquecer pode acontecer? É claro que pode, mas isso não pode ser um hábito. Ok? Antes de sair de casa, confirma se o seu RG está dentro da sua bolsa, da sua carteira. Uma coisa que o meu esposo sempre fala e é bem interessante, que ele diz o seguinte: Iona, sempre anda com a tua identidade, pelo menos para reconhecerem o teu corpo. E antigamente eu ficava assim, ai meu Deus, que coisa horrível. Mas isso é verdade, nós precisamos andar identificados sempre, para que nós sejamos reconhecidos pelo que somos. Se eu sou fonoaudiólogo, eu ando com a minha carteira de identidade profissional, para que no momento em que eu preciso me identificar, eu comprove legalmente, através desse documento de identificação, que eu tenho habilidade e habilitação para realizar aquilo. Ok?